Extravodonto, trocando a gestão amadora por decisões estratégicas baseadas em números. Isso é fundamental. Compreendendo conceitos financeiros essenciais. O sucesso do seu consultório começa com uma base financeira sólida. Por quê? Se você não tem os números, como é que você sabe que está crescendo? Não faz sentido, certo? Vamos preparar o terreno para os ajustes, com esses ajustes, tá? Para vocês irem para o próximo nível, que é a precificação. Sem esses dados aqui, a gente não consegue nem precificar. Primeiro, é uma jornada, tá? Uma rota, para vocês entenderem o começo, meio e fim. Os custos fixos são despesas que não variam com o volume de serviço prestado, ou seja, são despesas que acontecem ou não acontecem independente de eu vender. Por exemplo, na pandemia, quem fechou o seu negócio continuou com os custos fixos. Então, o custo fixo é um custo que não depende da venda. Insumo, venda. Tá? Imposto, venda. Taxa de cartão, venda. Então, isso não é custo fixo. Custo fixo é aluguel, o seu salário como gestor. O seu salário como dentista não é custo fixo, porque também depende da venda. Mas o seu salário de gestor não depende da venda. O seu lucro não é custo fixo, porque depende da venda. Então, o seu salário como gestor é custo fixo. O salário dos seus funcionários é custo fixo. O seu dentista parceiro não é custo fixo, porque ele depende da venda, caso ele não seja um CLT. Planejamento financeiro, definição de preços, avaliação de rentabilidade. É fundamental entender o que é custo fixo. Custo fixo é o fundamento da hora clínica. Hora clínica, valorização do seu trabalho, cálculo de preço, sustentabilidade financeira. Muitos de vocês olham para o negócio de vocês da seguinte forma, como se você e o consultório fosse uma coisa só. Então, você monta o seu preço assim, eu vou ter esse custo de dental e vou gastar esse tempo. Só que você é um custo. O consultório é outro custo. E a operação é outro custo. Por que você não cresce? Por causa dessa mentalidade de olhar para o seu negócio. E como você tem que ver o seu negócio? Porque o dentista vende hora. O empresário compra hora. O gestor compra hora. O empresário multiplica hora. O dentista vende hora. O gestor compra hora e executa, faz com que as pessoas executem aquela hora comprada. E o empresário multiplica a hora. Olha a diferença aqui. Margem de lucro, diferença entre receita e custo. O que vai a diferença da receita e custo? Se eu conseguir fazer 10 mil, 100 mil de receita, 100 mil de custo e tenho 200 mil de receita, automaticamente eu subtraio, essa é a margem de lucro. A margem de lucro é o que transpassa os custos. Tá? Então, a receita é tudo que entrou, tiro o custo, pronto, eu tenho ali a receita. Para calcular o percentual, receita total menos custos sobre receita total vezes 100. Aí vou ter o percentual. Se pagar como dentista, se pagar como gestor e mais se pagar como empresário, que é o lucro da operação. Se você não faz dessa forma, você não vai ter uma mentalidade financeira. Tem gente que já precificou, mas ainda não entendeu a mentalidade financeira. Se você não se pagar como gestor, você não vai tirar horas para gerir o seu negócio. E se você não olhar o que você está lucrando, você não vai ter uma visão de lucro. Vou te dar um exemplo bem prático de como faz isso. Se você tem um sócio, você tem que apresentar para ele o lucro da empresa. E aí você tem que ganhar, se você é dentista, como dentista, e se ele é gestor, como gestor. E se ele não é gestor e nem dentista, ele não ganha como dentista nem como gestor. Senão, não é justo. Ele só botou o dinheiro, mas você fica lá o dia inteiro. Então, você fica longe da sua família e ele fica com lucro. Não é assim que funciona a gestão empresarial. Uma empresa é formada de pagar o dentista, pagar o executor, pagar quem lidera o executor, quem analisa os processos e pagar o lucro da operação para quem investiu dinheiro na operação. Então, valorização do trabalho, sustentabilidade financeira e planejamento pessoal. Integração financeira, custo fixo, faturamento mensal, hora clínica, custos e prolabores. Prolabore sem comprometer a margem e margem de lucro, ajustes nos custos. Se você não está tendo margem de lucro, tem que ajustar os custos. Se você está impactando, tem um prolabore alto, tem que ser ajustado e por ali você vai ajustando. Aí, volta no ajuste de preço da aula número 1 do dia 1º. Dia 1º não, dia 1, né? A primeira aula, que foi no domingo. Tá? Isso aqui é só exemplificando para a gente entrar na planilha de precificação. Conclusão. Um preço bem definido é a porta de entrada para a prosperidade do seu consultório. Esse é o caminho do sucesso. Não adianta querer vender sem antes organizar a casa. O Pedro falou isso. Eu fazia 80 mil com a casa desorganizada, sem ter lucro. Eu fui para 200 e pouco, ajustando e tendo lucro. E agora ele foi para 500 com mais lucro ainda. Então, se eu tivesse aumentado para 500 sem antes organizar a base financeira dele, eu ia quebrar ele. Porque ele ia fazer 500 com muita dívida. Porque quando você cresce de forma errada, é como se você estivesse acelerando um carro de marcha ré. Você vai para trás, você não vai para frente. Então, a precificação ela tem o poder de elevar os seus resultados. Mas quando você ajusta o financeiro, ajusta o preço e você acelera na venda,
Aí você vai ser feliz. Tomada de decisão informada, sustentabilidade no negócio, prevenção de problemas financeiros, valorização do trabalho e credibilidade.